Olá, meus amores! Então, né, depois de muito tempo pensando, eu resolvi criar um vídeo no canal. E para abrir, assim, estrear o canal, eu vou falar um pouco da minha trajetória. Que eu moro fora do Brasil já faz 1 ano e 7 meses, que eu tô longe de casa. E eu vou contar um pouco de como foi isso, de como a gente decidiu, de como foi os primeiros dias, os primeiros contatos com as pessoas que não falavam português e como foi tudo isso. E também a troca de país, porque a gente foi pra Irlanda e agora a gente tá em Portugal. Então eu vou contar tudo e vou compartilhar um pouco mais da vida aqui fora pra vocês. Então, se você quer vir pra cá ou você tá só curioso mesmo, assiste até o final do vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Então, galera, a gente foi pra Irlanda dia 18 de maio de 2018. Foi uma mudança muito complicada pra mim, tipo, pro Caio também, mas talvez tenha me afetado mais, porque eu sou mais emotiva, sou mais família, sou muito apegada com a minha mãe, muito, muito, muito mesmo. E aí a gente decidiu vir pra estudar inglês e pra tentar, né, alguma coisa melhor. Mesmo quando a gente voltasse pro Brasil, com inglês talvez a gente conseguisse um emprego melhor. Enfim, conseguisse coisas melhores pra gente. E aí a gente foi pra Irlanda. Assim, o primeiro dia foi pra mim o pior, assim. Eu cheguei na Irlanda, todo mundo falava inglês, e eu não entendia nada do que todo mundo tava falando, e eu ficava... Às vezes a pessoa passava, falava alguma coisa, né, porque lá eles têm mania de cumprimentar todo mundo que passa na rua. E aí eles passavam e eu ficava... O que eu tô fazendo aqui? Só que assim... É os primeiros dias, né? Um país que você não fala a língua, é totalmente diferente, a cultura é diferente, comida é diferente, tudo é diferente, o clima é muito diferente, então é normal que dê esse baque. Só que assim, pra quem tá pensando em ir morar fora, tem que ir muito com a cabeça aberta, porque você não sabe o que te espera lá, né? É muito complicado no começo, você não conhece ninguém, você tá longe da sua família. Você tem que estar muito preparado e muito decidido do que você quer, porque não é fácil. Os primeiros meses não é fácil. A gente chegou lá num sábado, na Irlanda, e na segunda-feira a gente já tinha aula. Então, assim, é muito rápido. Aí a gente chegou, uma moça da nossa agência que a gente contratou tava lá na rodoviária, né, porque... A gente foi pra Galway, e Galway é bem no interior, assim, da Irlanda. Então, a gente desceu em Dublin, pegou um ônibus e foi pra Galway. É, tipo, umas 3 horas e meia de viagem. E chegando lá na rodoviária, tinha uma moça esperando a gente pra levar até a casa onde a gente ia ficar. E aí ela explicou um pouco da cidade, de como eram as coisas, de como funcionava a casa, né? A casa morava mais pessoas. E ela explicou um pouco. E assim, pra gente... Foi muito diferente, porque a gente nunca dividiu casa sem ser com a nossa família, né? A gente nunca morou, assim, sozinhos, com os amigos. Então, pra gente foi também diferente essa parte. E daí, no outro dia, isso já era de noite, né? E no outro dia a gente iria um outro rapaz da agência também, pra levar a gente pra comprar o chip de lá, ir no mercado, fazer uma apresentação, né, na cidade pra gente. E a gente, como já foi assim, meu Deus, a gente precisa se virar sozinho, a gente não esperou o rapaz ir em casa e a gente foi no mercado. Deu a louca e fomos no mercado e foi um pouco assim, aterrorizante, porque a gente queria comprar umas coisas no mercado e as embalagens eram diferentes, os nomes eram diferentes e a gente ficava, meu Deus, o que a gente vai comprar?
E aí a gente ia fazer um almoço e precisava muito comprar sal. Eu acho que eu já contei essa história. Eu já escrevi essa história no Facebook, mas eu vou contar aqui. E a gente precisava muito comprar o sal. E eu ficava rodando no mercado inteiro. Ia de corredor em corredor procurando sal e não achava o sal. E como é que eu ia perguntar pra alguém onde estava o sal? A gente não tinha internet pra traduzir, né, a palavra. O cara ainda não tinha chego lá. E a gente desesperada, assim, eu muito desesperada, assim, em saber onde estava o sal. E eu queria muito aquele bendito do sal. E eu rodei. Teve uma hora que eu parei assim e falei: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu saí da minha casa, do meu país, pra vir pra cá, pra ficar passando esse sufoco procurando um sal? É, gente, é engraçado, mas na hora foi desesperador, porque assim, isso aqui lá vira isso aqui. É muito engraçado. E daí eu chorei, assim, fiquei, meu Deus, eu quero ir embora, eu não consigo achar nenhum sal, como é que eu vou viver aqui? E me desesperei um pouco e fiquei com os olhos cheios de lágrimas, assim, já, meu Deus do céu, eu tô perdida. E depois aí o rapaz chegou e explicou pra gente porque o sal tem uma embalagem diferente, né? Ele é tipo numa latinha, assim, e aí ele falou como que era, onde tava, e não sei o que, e eu fiquei mais aliviada. E aí a gente foi lá e comprou o chip. E aí visitamos um pouco a cidade, ele levou a gente, né, pra dar um tour. E no outro dia a gente já tinha aula. E a gente foi pra aula. Chegamos lá pra falar que era nosso primeiro dia. A gente ficou assim, fala você, não, fala você, não, fala você, não, fala você. E a gente tinha visto no tradutor, né? E aí, como belos iniciantes, a gente foi lá falar no balcão pra moça e falamos tudo errado, só que ela já tá acostumada, né? Então ela meio que entendeu, a gente mostrou nosso passaporte, aí ela falou que era pra gente esperar numa sala, eu só entendi ela apontando assim a sala e falando pra olhar no relógio, e eu entendi ela falando 9, que é 9, só. E aí eu entendi mais ou menos que 9 horas era pra eu olhar na telinha, que talvez o meu nome ia aparecer ali. Aí tá bom, aí a gente foi, fez lá o teste, né, de qual nível que você tá. Com certeza o nosso nível era o 0, de criancinha mesmo, que tá começando a falar. E aí a gente foi e caímos na mesma sala. Fizemos o teste, caímos na mesma sala. E aí a gente foi pra sala, assim, a professora só falava inglês, né, óbvio. Ela é irlandesa, só falava inglês, e a gente assim... só ria, só ria. Ela devia ter feito algumas perguntas e a gente... Tina. Sério, gente, os primeiros dias é muito engraçado. E aí a nossa sorte é que na sala tinha outros brasileiros, então eles auxiliaram muito a gente, assim, nesse começo, quando a gente não entendia nada, né, óbvio, eles explicavam, assim, o que tinha que fazer e tal. Foram 2 semanas, assim, ó, sofrida mesmo, tomando tapa, porque a gente não conseguia entender nada. A gente chegava em casa e ia lá e estudava, e via vídeo no YouTube em português pra tentar assimilar um pouco no começo. E era muito complicado. Você entra assim, todo mundo tá falando e você fica assim... O que eles estão falando? Que eu não tô entendendo. É desse jeito. É desesperador. Mas é só nas 2 semanas. Depois, na 3ª semana, você já consegue entender mais. Por mais que você não consiga falar muito, você já consegue entender. Na 2ª semana, você já tá ali, já entendendo bastante também. E na 3ª, você já consegue entender melhor. E aí... Esse foi os primeiros dias, assim, na aula, a gente desesperado mesmo, sem saber o que fazer. E aí começa a busca por casa, né? Porque a gente tinha pego só 1 mês de acomodação pela agência. E aí começa a busca por casa, aí tem que ir na imigração pra validar o seu visto, né? Tem que fazer um monte de coisa, abrir conta no banco, um monte de coisa. E na imigração também é muito complicado, porque eles falam e você não entende nada. Quando foi eu e o Caio pra ir na imigração, a gente tinha levado o dinheiro numa conta do banco online, e aí eles não queriam aceitar essa conta. E eu não conseguia entender que eles não queriam aceitar essa conta. Eu achava que tava faltando algum documento. E aí a mulher até escreveu assim no papel pra eu ler, ver se lendo eu entendi alguma coisa. Aí eu
zero, não tinha entendido nada. E ela era muito arrogante, assim, muito grossa, porque eles são assim, né? Imigração, é Polícia Federal. Então, a sorte foi porque o Caio tava sendo atendido do lado e o cara que tava atendendo ele tava sendo um pouco mais bacana com ele e aí conseguiu conversar e entender que era a nossa conta do banco era irlandesa e não sei o que, e aí a moça quis aceitar o meu também. Mas foi bem complicado esse dia. E daí começou toda a nossa trajetória e a busca por emprego. E assim, lá é assim, você tem que chegar, fazer suas coisas de documentação, né, de imigração e não sei o quê, e já ir procurando emprego. Porque, pelo menos no meu caso, eu não sou rica, né, tem que trabalhar ali, tem que limpar umas privadinhas, né, pra render a bufunfa. E aí a gente já chegou procurando emprego. Eu levei umas coisas assim pra eu começar fazendo unha, né? Porque eu fazia unha da minha família já, da minha mãe e tal, as minhas. E aí eu levei algumas coisas pra eu começar a fazer unha lá. Não era assim muito intencional, eu vou fazer unha lá, porque eu também não tinha tanta confiança pra fazer. Mas aí eu conversando com uma moça que eu conheci, assim, logo nos primeiros dias, ela me deu super apoio pra eu fazer isso mesmo e postar no grupo, né? Que tem um grupo de mulheres de lá. E falou pra eu postar no grupo e não sei o que, e começar a fazer unha. Então foi. Aí eu comecei já a fazer unha, já na terceira semana eu já tava fazendo unha e assim, choveu muito de cliente pra mim, graças a Deus. Eu sou muito grata por isso, porque foi o que ajudou muito no começo, assim. O Caio foi conseguir emprego, acho que depois de 2 meses. E nisso eu tava fazendo unha ali, né? Todos os dias, eu tinha vários clientes e tal. E eu fui conseguir emprego fixo mesmo só em julho. Só em julho. Então, esse tempo todo de maio até julho foi as unhas que me ajudaram. E aí ele conseguiu emprego de lavar a louça, né? Que é bem pesadinho, assim, esse tipo de emprego na Irlanda. Tem que ficar pegando panela pesada e coisa quente pra ficar lavando e colocar na máquina de lavar. Às vezes tem que ficar agachando muito, sabe? Ele vivia com dores nas costas e muito cansado. E aí também ele decidiu sair desse emprego. Eu até falei com ele, a gente conversou e aí ele saiu porque era muito pesado mesmo. E aí logo em seguida eu já comecei a trabalhar num hotel, que foi uma moça que morava comigo que indicou. Eu comecei a trabalhar no hotel e aí comecei no hotel e unha, e depois uma outra moça que eu conheci lá também, ela me passou um Airbnb, né, pra eu limpar, e aí foi hotel, unha e Airbnb, pra eu ir trabalhando ali, e ele também conseguiu um trabalho num hotel. E a gente ia se virando desse jeito, os trabalhos super pesados, você tem que limpar a merda dos outros, às vezes é até humilhante. Humilhante não diria humilhante, porque você tá ali, tá honesto, ganhando seu dinheiro honesto, né? Mas é bem complicado você sair, por exemplo, no Brasil eu trabalhava em escritório, trabalhava ali sentadinha no computador, não limpava a minha casa, né? Porque eu morava com a minha mãe, então ela fazia tudo. Eu não fazia nada, eu não lavava uma roupa, não fazia uma comida, não fazia nada. E quando eu fui pra lá, eu tive que, assim, a gente, né, teve que se virar nos 30, era a gente pela gente mesmo. Se a gente não fizesse, a gente não comia. Se a gente não lavava roupa, a gente não usava roupa, entendeu? Então tem esse baque, assim, pra quem mora com os pais ainda, que os pais fazem tudo. Tem esse baque, mas também nada anormal, assim, sabe? Você consegue levar de letra. A gente foi muito preparado para esse tipo de emprego também, que a gente ia ter. É cansativo, eu não vou falar assim, nossa, eu amo trabalhar em hotel, eu amo limpar as privadinhas, eu amo limpar a merdinha dos outros. Não, eu não amo, eu odeio isso. Mas é o que me proporciona muitas coisas, é com isso que eu consegui viajar, que eu consegui comprar algumas coisas pra mim, que eu tô realizando sonhos, entendeu? Então, eu acho que tudo é válido e a gente tem que entender também que tudo é passageiro. Eu não vou ficar fazendo isso pro resto da minha vida. Eu tenho que entender que a gente tá em um país estrangeiro, a gente não tá no nosso país, a gente não fala a língua deles fluentemente, então como é que a gente vai arrumar um trabalho sentadinho ali no escritório? Não dá, né? Então a gente também tem que ter maturidade pra saber enfrentar esses tipos de coisa. E assim,
eu fui muito feliz na Irlanda, assim, eu faria tudo de novo, eu trabalharia tudo que eu trabalhei. Depois eu comecei a trabalhar numa faculdade, eu acordava 5 horas da manhã pra ir trabalhar no frio, no inverno, então, assim, chovendo muito, aquele frio de doer o seu osso das costas, sabe? De tanto frio, de ventar muito e você ter que ficar assim, andando meio que se segurando nas coisas por tanto vento. Mas eu faria tudo de novo, é uma experiência, assim, incrível, que eu gostaria muito que todo mundo pudesse fazer isso, né? Porque é uma coisa que te abre, assim, a cabeça, você sai do Brasil pensando de um jeito e você vê que o mundo é totalmente diferente do que você tá ali acostumado a ver, né, na sua caixinha. Então, acho que eu amadureci muito. Foi muito bom pra nós, assim, até pro nosso relacionamento mesmo. Então, eu acho que é muito válido. Se você quer fazer isso, se você quer dar esse passo de morar fora, eu acho que vale super a pena você largar tudo e morar fora. Claro, se você... Depende muito também, porque eu costumo dizer que vale a pena você fazer tudo isso, você jogar a toalha e falar, eu vou morar fora e tal. Só que você também tem que ver como que tá a sua vida no Brasil. Se você tiver uma vida razoavelmente boa, assim, que você consegue se manter, que você sai, que você viaja, que você tem suas coisas, você tem o seu carro e não sei o que, talvez, eu não sei se eu abriria mão de tudo assim e viria. Mas eu acho que a experiência é única e que talvez vale mais a pena do que um carro ou alguma coisa que você tenha, sabe? É muito relativo, você tem que colocar muito na balança o que você tem e o que você quer ter e a sua experiência que você vai ter, porque assim, não venham achando que, eu vou morar fora, eu vou ganhar rios de dinheiro. Eu conto ou vocês contam? Hein? Porque não é assim que funciona. Você pode até ganhar um dinheirinho ali e poupar bastante, só que pra isso você vai ter que ralar, muito mesmo, muito mesmo. Porque não é fácil você juntar dinheiro fora, ainda mais quando você vai como estudante, porque como estudante você pode trabalhar só 20 horas por semana, então é pouco. Lá na Irlanda paga 10 euros a hora, beleza? Mas você trabalhando 20 horas dá 200 euros por semana. O aluguel por um quarto de solteiro tá em torno de uns 350, 400, tem até de 500. Quem vai de casal, um quarto casal, pelo menos isso eu tô falando da cidade onde eu morava, tá? Em Dublin é muito mais caro que isso. Na cidade que eu morava, um quarto de casal era de 600, no mínimo 600, ali perto da cidade ali, 600 a uns 800, sabe? Se você quisesse pagar mais barato, você ia ter que morar um pouco mais longe, mas aí você ia gastar de ônibus, talvez não ia compensar tanto, entendeu? E os horários do ônibus, por ser uma cidade muito pequena, é muito ruim, assim, não tem ônibus o dia inteiro, igual no Brasil, o 6057 passa a cada 5 minutos, não é assim. Às vezes no Brasil não funciona tão bem assim a cada 5 minutos, não funciona. Mas quando é cidade de interior é muito pior, porque às vezes tem um ônibus, os ônibus às vezes acabam 7 horas da noite, pronto. Tem lugares que não tem mais ônibus depois das 7 horas da noite. E aí, como é que você faz? Então, tem que colocar muito na balança. Mas enfim, voltando. Aí a gente fez lá o nosso curso de inglês, ficamos lá 8 meses, depois renovamos para mais 8 meses. E assim, eu fui muito feliz lá, fiz amigos, conheci pessoas de vários lugares, do Japão, da Itália, da Suíça, da Alemanha. Então foi muito enriquecedor, assim, de cultura mesmo, porque você vê que cada um é de um jeito. Cada cultura tem ali sua religião, os seus costumes, o seu jeito de ser. Então é muito rico, assim, isso acho que não tem preço. Eu pagaria tudo de novo, eu faria tudo de novo, trabalharia tudo de novo só pra conseguir esse contato com essas pessoas. Porque quando na vida eu iria imaginar que eu teria esse tipo de contato com essas pessoas que moram tão distantes? Pensa, no Japão, é do outro lado do mundo, né? E a gente virou super amigo do Tatsi e a gente tá até, assim, meio que combinando de quando que a gente vai se ver de novo.
e tal, porque é muito bacana esse contato que a gente faz. A gente fez um amigo italiano, a gente foi até visitar ele em fevereiro passado, então é muito bacana isso. E então a gente viveu lá os 8 meses, depois mais 8 meses, e a gente viu que, assim, a gente podia renovar mais uma vez, né? Por lei, se a gente quisesse, a gente podia renovar mais uma vez. Só que a gente viu que a gente precisava de uma mudança, sabe? Acho que a gente tava muito acomodado, já tinha acostumado com tudo. A escola, a gente já não tava assim tão indo com tanto vigor na escola. Então pra gente talvez não ia compensar renovar mais uma vez. Eu, pelo o tempo de lá, o clima, assim, eu já tava assim de saco cheio, porque eu amo o calor, eu amo o calor, eu odeio o frio. Eu sou movida a mar, a sol, a cerveja, a tudo isso que remete ao calor. Então, pra mim era muito difícil, às vezes eu ficava muito triste, assim, do nada, porque o tempo tava uma bosta. Aí eu ficava, poxa, eu queria fazer isso, 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 mas o tempo tá uma merda. O que eu vou fazer? Vou ficar em casa assistindo, entendeu? Então, é bem complicado isso do clima, assim. Porque não tem muito o que você fazer também na cidade que a gente morava, era uma cidade pequena. Ou você ia pro pub, né? Ou você ia pro pub. Não tinha outra coisa. Ou tinha um cineminha, um boliche e tal, mas, né? O principal era ir pro pub. Não tinha um shopping muito grande pra você ir. Não tinha muitas coisas pra você fazer, assim, né? De lazer. Tinha muita área verde, muita área livre, assim, né? Ao ar, ao céu aberto. Mas chovendo, como é que você vai fazer alguma coisa, né? Não dá. Então eu achava que a gente precisava de alguma mudança, algum desafio. O Caio também pensava da mesma forma. E aí a gente falou, poxa, vamos para Portugal. Lá é mais calorzinho, acho que é um dos únicos países mais quentinhos, assim, da Europa. Então, vamos pra lá, fala português. E como a gente tem inglês, talvez a gente consiga arrumar um emprego melhor e não sei o quê. E aí a gente pegou e falou, vamos, tá decidido. Juntamos todas as nossas coisas, nossas 4 malas e viemos pra cá. E aqui estamos, já fazem 2 meses. Eu acho que já fazem 2 meses que a gente tá aqui. E assim, a gente tá gostando bastante. Mas falar sobre Portugal é um conteúdo pro próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E eu espero que vocês tenham gostado, assim, dessa introdução que eu fiz, porque tem muita coisa ainda pra falar, pra dar detalhes. Então comentem aqui o que vocês querem que eu fale de experiências que eu tive morando fora, o que vocês querem que eu mostre aqui de Portugal. Infelizmente eu não fiz esse canal na Irlanda, né, que eu teria muitas coisas pra mostrar de lá, mas eu tenho fotos, eu tenho experiências que eu posso contar, de minha experiência de amigos meus. Então comentem aqui o que vocês querem que eu fale, qual o conteúdo dos próximos vídeos que eu trago pra vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê aquele like. Chega dando like, porque aí eu sei que vocês, dando like, eu sei o que vocês estão gostando de ver e aí eu posso trazer mais conteúdos pra vocês. Me sigam no Instagram, @Ju_Conceição. Todo mundo me zoa por causa do underline, mas eu não tenho mais o que colocar, né? Porque o Ju Conceição todo mundo já tem, então Ju_Conceição é diferente, é mais fácil de achar, não sei o que, então sigam lá. Não se incomodem com underline. Um beijo e até o próximo vídeo.